pergunta subjetiva, né? Pergunta relativa, porque vários fatores contribuem para que você se estabeleça na sua profissão, não só na advocacia, em todas as áreas. Primeiro, é o conhecimento que você tem. Que tipo de problema, qual a solução que você tem para os problemas das pessoas que vão te contratar? 2, como é que está o nível do seu networking, dos seus relacionamentos, dos seus contatos, propriamente dito? 3, como é que está o seu posicionamento? As pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é, as pessoas conhecem os seus resultados, você tem resultado para apresentar? Se não tiver, não tem problema, porque daí já seria outra pergunta, mas respondendo aqui objetivamente uma pergunta subjetiva que você me fez, você tem que conjugar todos esses fatores e aí você começa a projetar o estabelecimento na sua carreira. A resposta aqui é muito simples mesmo, e você pode até se chocar com o que eu vou te falar agora. E eu vou reproduzir a sua pergunta, tá? Eu tenho 1 minuto aqui para reproduzir e vou te responder na lata. Como não se perder em um mar de informações e cursos e ficar sem saber qual caminho seguir? Primeira coisa, para de estudar. Tudo que você já tem aí, usa o que você tem e haja. Ontem eu falei sobre poder, né? Que conhecimento gera poder, mas poder sem atitude não vale nada, meu. Então assim, usa o que você tem e vai com o que você tem. Na medida que você for avançando e for surgindo novas demandas, novas dúvidas, situações que você ainda não vivenciou, aí você vai aos poucos aprimorando, adquirindo mais conhecimento e seguindo um caminho, sem se perder nesta avalanche de informações. Incrível a sua pergunta e a minha resposta aí, se fez sentido, escreve aqui. Tribunal do Júri simplesmente é o ponto máximo da minha atuação, foi a vitrine para a minha carreira. E, acima de tudo, foi no Tribunal do Júri que eu pude mostrar, né, a minha autoridade e o quanta dedicação e quantas soluções eu pude trazer para a vida das pessoas, entendeu? Então, eu costumo dizer que o Tribunal do Júri é o ponto máximo do advogado criminalista. Então, se é o ponto máximo para mim aqui. Óbvio que não são todos os dias que a gente faz júri, porque eu não sou super especializado, eu só não faço júri. E atuar no Tribunal do Júri é algo que demanda um valor aqui, né, um upsell do meu trabalho. Então, não são todos que têm condições de nos contratar, mas nós temos agora, para esse ano de 2022, pelo menos 4, e a gente vai fazer assim da melhor forma possível. E você vai acompanhar. Sim, surgiu prova nova, tem que inquirir novamente. Porém, você vai encontrar dificuldade. Os caras não vão deferir a sua prova, vão dizer que já foi ouvido, vão evitar revitimização e aquela coisa toda. Talvez você tenha que partir aí para uma investigação defensiva, demonstrar com clareza a imprescindibilidade dessa prova, que não vou dizer superveniente, né, mas acredito que se o depoimento, eu estou aqui imaginando, né? Se você já tomou o depoimento especial, esse processo ainda está em grau de instrução, ainda não teve depoimentos, ainda não teve a audiência de instrução e julgamento. Talvez você demonstrando isso e o juiz vai negar, e você fazendo um HC, demonstrando o cerceamento de defesa, demonstrando que a prova é imprescindível, você consegue novamente. Ou você vai explorar essa prova forte durante a instrução e julgamento. E lembre-se, hein? Possivelmente o juiz não vai trazer o menor para ser ouvido, você vai ter que usar o que tem. Então, cara, se tiver alguma dúvida, me chama aí no direct aí que eu posso te auxiliar nisso. Acabou de abrir escritório? Maravilha, show de bola. Parabéns para você que teve a coragem de investir, de empreender. A propósito, né, eu quero te convidar agora, você que mandou a pergunta para mim, você que está ouvindo eu falar agora, eu acabei de fazer uma postagem lá no meu feed, a última postagem sobre a coragem do empreendedorismo, tá? E eu quero te convidar a ir lá e curtir e comentar. Então, para você que enfrentou esse desafio, óbvio, não basta abrir o escritório, você precisa fazer seu escritório girar. E eu falei há pouco, como é que faz um escritório girar? Primeiro, solucionando problemas. Você tem a solução para os problemas? Se você tem a solução para eventuais problemas, venda-os para um potencial cliente que tem esse problema que você pode solucionar. Como? Parcerias, networking, marketing jurídico e por aí vai. Demonstre o seu trabalho, mostre para as pessoas o que você é capaz de fazer na vida delas. Cara, não é questão de ser obrigado ou não estar numa audiência para ouvir uma carta precatória. A sua obrigação enquanto advogado é defender, e defender com força, e defender assertivo, porque você sabe a dificuldade que nós temos de produzir uma prova. Então assim,
Se você avaliar que essa testemunha, ainda que seja ouvida por carta precatória, quer seja ela de defesa, se for de defesa, você tem que estar lá, para falar com a testemunha e extrair dela o que você precisa para a defesa. Ou se for de acusação, para contraditá-la. Então você tem que avaliar, pô. Se a oitiva dessa testemunha ela é primordial, imprescindível para você exercer o seu direito de defesa, para você cumprir com a sua obrigação de advogado, óbvio, você tem que ir, não vai fazer igual um processo que foi subestabelecido para nós aqui, que analisando o processo, a testemunha da precatória era a testemunha que inocentava meu cliente e eu não estava lá, e nem o advogado anterior, para extrair essa informação. Muito simples aqui, você vai chocar com essa resposta, tá? Como agir na delegacia? Haja como advogado. Comporte-se como advogado, assuma a postura do advogado no lugar de advogado. O grande problema é que muitos advogados acham que delegacia é lugar de advogado. Não! Delegacia é lugar de polícia. A polícia tem autoridade lá, você não. Você tem prerrogativas lá. Prerrogativas estas que, se violadas, existem meios e mecanismos para serem apuradas. Não vá você querer bater de frente, sair na mão, brigar, como eu já vi muitos aí. Cara, você corre o risco de tomar um tiro. Cara, você pega um policial lá, às vezes, com um problema do dia a dia, pilhado com o negócio, você vai se incomodar. Haja como advogado, registre eventuais excessos e abusos e depois use dos meios plausíveis para reavê-los. Simples. Eu tenho certeza que vai chegar um dia que eu vou doutrinar vocês aí a parar com esse negócio de captação de cliente. Na advocacia não existe captação. De novo, a advocacia, o advogado, ele atrai os seus clientes em razão dos resultados que produz, da autoridade que tem, do posicionamento que demonstra, enfim, e por aí vai. Mas vamos lá, a atração de clientes para a advocacia, o digital é o melhor caminho? Sozinho não se sustenta. É algo que é muito fácil eu mostrar aqui uma autoridade através do digital. O cliente senta aqui, quando eu vou conversar com ele, sai daqui desolado. É aquela tal da expectativa versus realidade. Então assim, você tem que ser bom o suficiente para sustentar aquilo que você demonstra na rede social. Ou seja, faça aquilo que você fala e que vende. Simples. Sim, um bom nicho. Um nicho subsidiário, né? Eu indico execução penal somente como nicho principal para quem está começando, para quem precisa adquirir experiência, contato com o cliente, saber conversar com o cliente, pegar o feeling, né, da execução penal, o trato com o seu cliente. Mas para dizer que é um nicho de especialidade de um escritório, a minha opinião, né, eu não sou dono da verdade, eu acho que não. Na minha opinião, a execução ela é subsidiária, ela tem que ter para complementar as outras áreas, até porque, cara, o advogado tem que ser completo, eu já falei sobre isso. Advogado que atua na primeira fase do júri, mas não atua depois no plenário, tem que trazer outro, quebra no meio. Advogado que faz habeas corpus, mas não faz sustentação oral. Advogado que atua só na execução. Então, repara, complementa. Olha a pergunta aqui. Essa é a campeã, né? É a que não falta. Tá acabando minha bateria aqui. Mas vamos lá. Como conseguir clientes? Antes de você se preocupar em como conseguir clientes, olhe para si, caia para dentro de si e fala assim, eu tenho conhecimento, eu tenho soluções para os problemas dos meus clientes. E se eles virem até a mim, eles não se arrependerão. Eu tenho a solução para o problema dele. Beleza. Se você tem a solução para o problema de alguém, venda esse problema. Demonstre, mostre a sua autoridade, faça parcerias, porque eu já falei isso mais de 1000 vezes aqui. Se o cliente ainda não te conhece, possivelmente ele conhece alguém que te conhece, que conhece alguém que te conhece. Então você não pode ficar só sentado no teu escritório com a perna para cima, comendo chocolate, esperando o cliente e o telefone tocar. Essa advocacia acabou. Agora você tem que ir para campo, conhecer pessoas para o cliente chegar até você.